Fala, rapaziada, né, do Legado Zulina, você também amigo, aí torcedor de outros clubes. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre a preparação do Remo para enfrentar o Fluminense, né? Duelo esse complicado, né? Independente se o Fluminense vier com time poupado ou não, é complicado. Temos aí algumas condições também para falar, por exemplo, temos um Vasco da Gama e um Santos vivos, na verdade, em competições aí paralelas, né? O Santos, deixa eu até ver aqui, né, se o Santos passou pelo Macará, né? Passou. O jogo foi 0-0, o Santos está classificado na Copa Sul-Americana, assim como o Vasco da Gama também, tá? São equipes que estão brigando com a gente ali contra o rebaixamento, né? E você deve estar me perguntando, mas Wayne, o que isso tem a ver com o clube do Remo? Você pode me cobrar, cara. Pode me cobrar daqui a pelo menos umas 2, 3 semanas. Você vai ver o desempenho do Remo, pelo menos o desempenho físico do Remo, melhorar nesse campeonato. Eu não posso te garantir que taticamente o time vai melhorar, mas pelo menos o desempenho físico vai melhorar. Por quê? Aquela maratona de jogos que o Remo tinha, ele não vai ter mais. Ele não tem mais, na verdade. O Remo teve uma maratona aí de 6 jogos em 2 semanas, pô. Com viagens para São Paulo, né? Vocês lembram aí do que foi na Copa do Brasil. O Remo não vai ter isso. Está eliminado praticamente em todas as competições. O Mirassol também não vai ter isso mais, porque o Mirassol foi eliminado hoje pela LDU. Então é uma equipe que também, na questão física, vai conseguir se resguardar. É uma equipe que vai conseguir melhorar na condição física, o Mirassol, que também está na zona de rebaixamento com a mesma pontuação que a gente. Então, na minha opinião, pesa um pouco você ter um Santos que tem um elenco curto e limitadíssimo. Você tem um Vasco que tem um elenco curto e limitadíssimo em competições, tanto na Libertadores já, na Sul-Americana, quanto também na Copa do Brasil, né? E esses clubes que menosprezam a Sul-Americana, né? Você percebe aí que esses clubes meio que menosprezam, né? O São Paulo, o Santos, o Vasco, né? O Atlético Mineiro. E são clubes que estão classificados para a quarta de final da competição. Temos aí Atlético Mineiro, né? São Paulo, Santos e Vasco. Aí o Botafogo está jogando agora, né? Está sapecando aí o Cienciano, mas precisa meter pelo menos 5-0 no Cienciano para se classificar, missão dificílima. Mas mesmo assim, né, temos já 4 equipes classificadas para as quartas de final da Copa Sul-Americana, né? Então, pra gente é bom que Santos e Vasco tenham seus calendários, eu posso dizer, cheios, porque vão ter que poupar jogadores. Vão poupar onde? Na Sul-Americana? Vão poupar onde? Na Copa do Brasil? Vão poupar onde? No Campeonato Brasileiro? No Brasileirão estão com a corda no pescoço. O Vasco é o vice-lanterna agora, né? Nesse exato momento. Inclusive tem um ponto a menos que a gente. E um jogo a menos também, se eu não me engano. Mas é um time que pode se recuperar na competição. E a gente não pode deixar essa possibilidade, essa oportunidade de se afastar da zona escapar, né? Porque assim, muita gente fala, a missão contra o Fluminense é difícil. Eu sei que é difícil. Assim como a missão contra o Inter também era difícil. O contexto do jogo do Inter fez com que a gente comemorasse aquele empate, né? Comemorasse não, mas ficasse um pouco mais aliviado com o empate. Porque a gente não jogou nada contra o Fluminense, contra o Inter, quer dizer. Não tivemos um controle em nenhum momento do jogo, nem quando a gente estava perdendo a gente conseguiu ter um controle do jogo. E aquela falta do Vitor Bueno nos deu esse um ponto aí preciosíssimo, tá? Com mais um ponto hoje a gente estaria fora da zona de rebaixamento. E aí a gente vai enfrentar um Fluminense que, além de ter todo esse desgaste que o time teve nos últimos dias, né? Com competições paralelas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, né? Teve um jogo duríssimo, de muita entrega física nesse jogo agora contra o Independente Rivadavia, né? Enquanto isso, o clube do Remo, que poderia até descansar um pouquinho mais também, não vai poder descansar tanto assim, porque jogou na segunda-feira contra a equipe do Internacional, né? Viagem do Sul para o Rio de Janeiro é até um pouco mais curta do que propriamente se o Remo voltasse para Belém, né? Acredito que não, acredito que o Remo tá ficando mesmo no centro aí
do Brasil, né, na área ali do Sudeste. E aí a gente tem para esse jogo, né, uma incógnita, que é justamente como o Fluminense vai encarar essa partida. Eu, honestamente, se sou torcedor do Fluminense, o momento de poupar era agora. E pediria para poupar agora. Primeiro, é um adversário direto do meu rival. Digamos que fosse aqui no Pará. Digamos que o Remo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, vem de uma sequência absurda de jogos, e aí nós temos a Mucura agonizando na zona de rebaixamento, 19ª colocado. E você tem que poupar os jogadores, senão você vai estourar eles. O que você faz? Eu vou poupar contra um time que, obviamente, vai me dar trabalho, mas é um time limitado, que é justamente o Remo, né, para o Vasco. Então, é a mesma coisa. O Vasco está lá agonizando na zona de rebaixamento. O Fluminense tem a possibilidade de poupar, né, jogadores para enfrentar o clube do Remo. Tem desfalques também por cartões amarelos, né? O Guga e o Lúcio Acosta estão fora desse duelo aí contra o clube do Remo. Então, eu acredito sim que o Fluminense vai poupar jogadores. Não acho que vai entrar com o time todo reserva, mas alguns jogadores chaves do time serão poupados, né? Por exemplo, o Thiago Silva eu acho que vai ser poupado. Acredito também que o Hulk deve ser poupado, né? Que o Cano deve começar jogando, né? Mas vamos ver aí, vamos ver como é que vai ser desenhado esse time do Fluminense. Parece que o Fluminense também não vai ter o John Kennedy, que está machucado também para esse jogo contra o Remo, né? Sobre o Remo, nós temos aí algumas condições de jogo, né? Como, por exemplo, a possibilidade do clube do Remo enfrentar um time mesclado do Fluminense. Mas mesmo o time mesclado do Fluminense, para o Remo é dificuldade, porque o Remo vai jogar fora de casa. O Remo vai enfrentar um adversário que está no topo da tabela lá em cima, brigando nas primeiras posições, fora de casa. Então, na teoria, já seria difícil. E foi um adversário que veio aqui no primeiro turno e jogou com uma facilidade que eu não lembro de nenhum outro adversário que veio aqui em Belém e jogou com facilidade contra o Remo, tá? O Cruzeiro ganhou aqui, mas não foi com facilidade. O Atlético Paranaense venceu aqui, mas não foi com facilidade. O Fluminense ganhou com facilidade. O Fluminense poderia ter sapecado uma goleada no Remo de 3-4 nesse jogo, porque o Fluminense empilhou oportunidades. E o Remo só assistiu o Fluminense jogar. Mas tem uma diferença muito grande daquele Fluminense que vinha jogando muita bola para o Fluminense de hoje, que é um Fluminense que está em recuperação, né? Está em recuperação tecnicamente, demitiu recentemente o seu treinador, que não vinha agradando mais a torcida. Então, pro clube do Remo em si, é um duelo que dá para ganhar, na minha opinião, dependendo muito do contexto de como o adversário vai se portar dentro de campo. Existe a possibilidade do Marcelinho voltar à lateral direita, né? E o Pikachu ser sacado do time do Remo. Para mim, é a melhor notícia que eu poderia receber essa daí. Pikachu no banco de reservas pro Galeano. Até porque o Marcelinho, ele faz melhor essa lateral direita, ele tem mais vigor do que o Pikachu. E ele pode dar uma condição melhor para o Remo criar do lado direito de maneira vertical, né? É claro que o Pikachu também pode fazer isso, mas o Pikachu já é um cara mais veterano, né? E aí você tendo Marcelinho e Galeano, você poderia ter mais ofensividade e mais vitalidade do lado direito. Uma outra situação também é a volta do Vitor Bueno no meio de campo. Provavelmente, rapaziada, é o Leonel Pico mesmo, que vai sair do time, vai dar a vez pro Vitor Bueno jogar. Eu tiraria o Zé Wellison, já falei aqui pra vocês. Eu vi alguns torcedores, inclusive, comentando aqui nos comentários, né? Ah, você deveria ser técnico do Remo porque você entende mais que o treinador. Não, eu não entendo mais que o treinador. Eu apenas, diferente de você, que acaba omitindo e se escondendo na sua opinião, eu tenho minha opinião aqui, do que eu acompanho sobre futebol. E se for para mim ser um torcedor zumbi, ser um torcedor morto-vivo, ser um torcedor que só vai dar dinheiro para esses caras, que só vai comprar camisa, comprar boné, comprar produtos do clube, como por exemplo essa garrafa aqui, caríssima inclusive, tá? Do clube, né? Da loja oficial do clube. Se for para mim ser esse tipo de torcedor, eu não quero torcer pro Remo. Que graça tem? Que graça tem eu torcer? Eu queria muito entender a cabeça desses caras, cara, que não gostam que cobrem a diretoria, que não gostam que critiquem o clube, que critiquem os jogadores. Eu queria muito entender como é que funciona a cabeça de um cidadão desse. Eu tô falando de você,
que compra isso aqui, que compra isso aqui, que compra produtos da loja do clube, que vai no estádio, compra ingresso. Eu não tô falando de puxa-saco que tá lá dentro mamando nas tetas do clube, não. Esse daí tem motivos pra ficar puto quando a gente cobra aqui. Esse daí tem motivos. Você não tem, pô. O cara que ganha ingresso, que ganha camisa, que vai pra camarote, né? Só pra puxar saco de diretor lá dentro lá. Esse cara, ele é o que mais me odeia. Eu tenho certeza disso. Mas agora você, que compra a camisa do clube, que compra produtos da loja, que assina sócio, esse sócio ridículo aí, que vai pro estádio assistir jogo, você ficar puto com cobrança, ficar puto com eu pedindo a melhoria pro clube, eu não consigo entender o que passa na sua cabeça, me desculpa. Um dia eu quero entender, um dia eu vou entender, mas eu não consigo entender ainda, né? Como é que você consegue ser tão permissivo dessa forma? Ser um cara tão... Você aceitar tudo. Aceitar tudo, pô. Verdade é essa. Então, eu acredito que vai acontecer isso, né? Existem pessoas também que estão falando que o Formigão pode voltar pro time titular no lugar do Talhari. Aí é loucura, né? Aí é loucura. Aí... Por que não dá uma oportunidade pro Eduardo Melo, né, cara? Mas o Eduardo Melo é horroroso, eu sei. Mas vai que o cara começa a fazer gol. Vai que a bola bate no pé do cara e começa a entrar pra dentro do gol. O Formigão, se ele estiver debaixo da trave, ele consegue perder gol. O Formigão. O momento do Formigão não é bom, pô. Então dá um banco pro Formigão. Deixa ele fora. Não bota ele em campo pelo menos uns 2 jogos. Pra ver se ele se esperta. E ele volta pelo menos a correr dentro de campo. Dá uma oportunidade pro Eduardo Melo, cara. Qual o problema? Mano, muito ruim. Não sei o quê. Não sei. O cara nunca mais entrou em campo. Tá aí. Poveda também. Que fim deu o Poveda, hein? Que fim deu o Poveda? Não. Gente, mais uma vez. Eu não estou com saudade desses caras, tá? Só que eu acho que se eles estão aí, eles têm que ser usados, né? Porque você fica toda hora insistindo no Formigão. Aí toda hora o Formigão entra, irrita a gente. Deixa outros caras diferentes irritarem a gente também. Eu tô cansado de só me irritar com o Formigão. Deixa eu me irritar também um pouco com o Poveda. Deixa eu me irritar um pouco também com o Eduardo Melo, né? Como é que esses caras conseguem deslanchar, sei lá? Você ficar insistindo também no erro também é meio complicado, né? Mas assim, mais uma vez falando pra vocês aqui, teremos mudança no time titular. Isso aí é um fato, tá? E sobre contratações, eu recebi uma informação ontem, tá? E eu quero muito passar essa informação pra vocês, tá? Que o clube do Remo monitorava o centroavante, né? O Felipe Clemente, do Gama. Um centroavante que é artilheiro da Série D do Campeonato Brasileiro. E que o Remo estava de olho nesse jogador. Só que o Goiás chegou primeiro e pagou o passe dele. Sabe quanto é o passe do Clemente lá no Gama? R$500 mil. Você tá maluco, N? Contratar um jogador de Série D pro Remo? Eu sou maluco em contratar um jogador de Série D pro Remo. Mas o Vitória não é. O Vitória contratou o centroavante do Asa. E esse Clemente era muito bom jogador, tá? É claro que ele pode vir aqui e se tornar um Eduardo Melo, por exemplo. Cara, a bola vai bater do pescoço pra baixo a canela, entendeu? No cara, tudo bem. Mas é um cara que tava com bons números na Série D. Só que aí o Goiás veio primeiro e contratou, né? O Goiás meio que deu um chapéu no Remo. Mas o Remo nem chegou a fazer uma proposta, não. Quando o Remo ia fazer a proposta, o Goiás chegou e contratou o cara já de primeiro, pagou a multa. E o cara vai jogar a Série B pelo Goiás, né? Vai tentar melhorar ali o ataque do Goiás, que tá precário nessa Série A. Ontem eu vi um vídeo do Lontra, né? Praticamente chorando aí, dizendo que não acredita mais. Tem até aqui no canal, tá? No canal Assis, né? O Lontra indo às lágrimas, dizendo que não acredita mais no acesso do Goiás. Tá complicada a situação pra lá, tá? Deixa aí nos comentários aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu.